Olá, pontualmente às 18 horas, AGF, pregão AGF+, né, o Jean, muito boa noite para você. Estava meio sumido por aqui, pulando carnaval, ainda estou na Bahia, me desculpem aqui fazer motivo de inveja aqui para vocês com esse cenário, mas é isso aí, né, se a gente, é aquilo, né, Jean, se a gente viaja é porque é herdeira, se só trabalha é porque o que vai fazer com esse tanto de dinheiro, né, então vamos dar motivo para o povo falar mesmo, que sirva de inspiração para todos aí investirem, trabalharem cada vez mais. Obrigada aí por essa audiência incrível de vocês. Tudo bem, Jean? Olha, Lu, não tão bem quanto você, mas muito bem. Mas com essa vista aí, com esse visual, né? Mas assim, apesar do carnaval ter acabado, uma coisa a gente garante, né? O AGF está trabalhando desde o dia primeiro, né, Lu? Com muita coisa e tal, né? Desde Não o dia é? primeiro, é verdade, é verdade. Então, aqui, pessoal, impreterivelmente, todas as quintas às 18 horas, a gente está aqui com vocês no Pregão AGF, logo em seguida no Pregão AGF+, lá para os nossos assinantes, né, fechado do AGF+, nosso aplicativo. Antes de começar qualquer coisa, queria mostrar a nossa solidariedade aqui do AGF, né, eu posso falar pelo Jean também, pelos outros meninos, sem dúvida nenhuma, a essa catástrofe que está acontecendo no litoral norte de São Paulo. Eu deixei, inclusive, no meu Instagram, viu, Gia? Depois, se você quiser também compartilhar, vou fazer lá no do AGF também, o contato para quem quiser ajudar, tá, pessoal? Uma instituição muito legal que eu conheço lá, da Barra do Saí, que é o Instituto Verde Escola. Tem outras também fazendo um trabalho bastante sério, como o pessoal da Gerando Falcões, mas o Instituto Verde Escola, que eu tenho colegas que há muito tempo auxiliam esse instituto, enfim, pesquisei, achei uma excelente instituição para ajudar, tá bom? Então, toda a nossa solidariedade a vocês que estão passando por essa situação super difícil, tá? E hoje aqui no Pregão AGF é dia da gente fazer perguntas e respostas, tá, pessoal? Então, mandem aqui, enquanto o Jean vai dando o boa noite dele, mandem aqui as perguntas de vocês, que a gente tem esses 15 minutinhos aqui para bater papo nessa oportunidade aqui. Ô, Lu, bem colocado, bem lembrado, né? Eu acho que toda ajuda é válida, né? Muitas pessoas passando dificuldade e eu também vou, sem dúvida nenhuma, ajudar e compartilhar, tá? Até pegando aqui o gancho em relação ao que você estava falando, e eu estava até pensando sobre isso, que o pessoal fala, é herdeira, é não sei o quê, né, que tá gastando e fazendo não sei o quê. Mas, pessoal, o que as pessoas têm que entender, né, é que a vida ela não precisa ser um extremo de cada lado, né? Nem você não gastar nada, ser uma munheca, né? Ou então você gastar demais e não ter nada. A vida é um equilíbrio, né? Então você tem que saber economizar e a partir do momento que você economiza, saber também desfrutar de algumas coisas. Não adianta ser extremo ou 880. Então, a partir do momento que você eu mesmo já falei isso várias vezes em lives, em mentorias, né, que você ganhou talvez o seu primeiro dividendo, pega sua esposa, sua família, sua namorada, vai sair para jantar, vai comemorar. Né? Você não precisa simplesmente falar, nossa, porque eu tenho que reinvestir. Claro que você tem que reinvestir, claro que você tem que fazer, mas não vai te matar também se você pegar um pouco desse dividendo dentro da sua jornada e se dar alguns presentes, algumas comemorações dentro de algumas etapas de metas que você atingiu ao longo do tempo. Porque senão, pessoal, você vai ter uma jornada que ela que a gente sempre fala, que ela é muito fácil, né? Ela é muito simples, mas ela não é fácil, né? Só que quando você chegar nesse objetivo final, talvez você tenha deixado de viver, né? E esse não é o que a gente procura, você tem que ter um equilíbrio. Então, aproveita os seus dividendos, a luta certíssima, torra os seus dividendos de BBSE, vai lá e faça o que tem de melhor para que a vida seja também uma passagem onde você tenha experiências, né, que te tragam grandes resultados e a questão não é só financeira, não é isso? É isso aí, Jean. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas em 2017 eu sofri um acidente. Graças a Deus, nada muito grave aconteceu. Eu fui atropelada por um ônibus, mas isso me abriu a mente de que para a gente morrer, para algo acontecer com a gente, basta estar vivo. Então, desde então, eu tenho como meta, sempre tive como meta a minha carteira previdenciária, mas os dividendos, pessoal, eles são meio, eles não são o fim de tudo.
Muito provavelmente, se o meu pai auditasse o meu cartão de crédito, ele não ia aprovar. E tá tudo bem, assim, nós somos pessoas diferentes que tivemos contextos de vida diferentes, nós temos missões de vidas diferentes, e, obviamente, sempre que as pessoas olham de fora, vão tentar comparar. É inevitável. Eu até entendo quem está olhando de fora, vira e fala, caramba, herdeira não sei o quê. Mas vamos ser honestos, né? Assim, a minha intenção não é ser o Barsi, tá? É ser a minha melhor versão, sabendo que cada um de nós temos uma missão. E a nossa missão aqui no Ações Garantem hoje é responder dúvidas aqui de vocês no chat, então mandem aqui pra gente. Já peguei uma muito boa. Antes de eu responder a dúvida do Geraldo Neto, Lucão, coloca aí na tela pra gente, pessoal, só um recadinho inicial aqui da live. Hoje é o último dia da reabertura que a gente fez das vagas do MBA. Como vocês sabem, a gente tem também a opção de pagamento por boletos. Muitas pessoas acabam deixando para o final, vencendo, mudam de ideia, e algumas vagas remanescentes sempre acabam sobrando. Então, a gente manteve o último desconto que a gente tinha dado de R$6.000, lembrando que vale até hoje R$ 23,59. E também, para quem faz parte do AGF+, tem um desconto diferenciado para quem já é nosso cliente, tá bom? Lembrando que para quem não é cliente AGF+, tem um bônus de 12 meses. Para quem já é cliente AGF+, tem um bônus extra aí, um descontinho financeiro, tá bom? Na sua matrícula. Vamos lá. E já fizemos uma aula, né, Lu? Já fizemos uma aula introdutória, super bacana. Vai estar disponível para quem for retardatário aí, chegando agora. Mas aproveitem, né? Porque a gente não sabe quando abre de novo. É a última chance. É isso aí, ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá. Vou responder aqui a pergunta do Geraldo Neto. Como devo acompanhar a empresa que escolho para fazer parte da minha carteira? Notícias, boletim da empresa, como devo estudar? Bom, vamos lá, Geraldo. Primeira coisa, se inscrever no mailing da companhia, tá? Existe um site, não sei se vocês sabem, essa é uma informação básica, mas sempre muito importante a gente passar aqui para vocês. Existe um site que se chama Relações com Investidores, RI, que toda empresa listada é obrigada a manter o maior nível de transparência possível. Então, nesse site de RI, vocês vão encontrar informações sobre o histórico da empresa, informações cadastrais, quem são os controladores, quem são os gestores, e também sobre os balanços e últimas apresentações. Inclusive, tem algumas apresentações institucionais que são até mais fáceis, né? São produzidas para o investidor pessoa física justamente para facilitar a leitura e a interpretação dos números, Geraldo. Então, essa seria a minha recomendação número 1. Mais importante do que você começar por onde você quer, o que você quer ter na sua carteira, é você eliminar de cara o que você não quer. Então, para quem está começando, o filtro BEST costuma ser um bom início. Não é que vocês vão fechar o olho, girar a roleta e apertar o botão em qualquer empresa destes setores. Lembrando o que é BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Mas por que desses setores? Porque são setores que geralmente reúnem as características que nós buscamos no longo prazo. Então, perenidade do negócio, geralmente são empresas que conseguem repassar os custos, né, a inflação para os seus preços, e são aqueles boletos que a gente não consegue fugir no final do mês. Então, eu estou aqui na Bahia, já estou pensando na fatura do meu cartão que eu vou ter que pagar no final do mês, vou ter que pagar o seguro do meu carro, vou ter que pagar aqui o meu celular, minha conexão de dados, senão eu não vou conseguir fazer o pregão AGF. Então, é esse tipo de empresa que a gente busca. Quando você elimina todas as outras distrações, você, obviamente, ganha tempo ao deixar de analisar empresas que nem fariam parte desse crivo. Então, começa pelas empresas do setor BEST, faça uma diligência dentro desses setores, que, assim, basicamente você reduz as opções para, no máximo, 50 empresas. De 400 cai para 50 empresas. E aí você começa a limar, por exemplo, reputação do controlador. Você pode fazer um filtro lá na AGF+, de preço teto, de MDI, enfim, são vários filtros que você pode fazer e que a gente tem lá no AGF+, tá bom? E, obviamente, acompanhamento via notícias. Acho que o caderno de empresas, principalmente, eu basicamente ignoro o caderno político, vou direto para o caderno de empresas e finanças, que eu acho que é o que realmente interessa, tá bom? Acho que esse é um excelente início. Cadastre-se no mailing do RI, que as notícias chegam automaticamente no e-mail de vocês. Vai lá, Jean. E tem só um detalhezinho, Lu, quem está no AGF+, recebe essas notificações de forma automática, né? Que eu acho que é um facilitador até para a pessoa não ficar tendo que correr atrás. Então, o AGF+, ele filtra,
né, todo esse ruído, né, e ele já te manda a informação mastigada via push notification, de anúncio de provento, de anúncio de resultado, análise mais sintetizada e por aí vai, tá? Pegando uma pergunta bem interessante aqui, que é da Rita Fernandes, vocês poderiam explicar o que significa a magia dos juros compostos no mundo da renda variável? Eu entendo o que significa na renda fixa, mas na renda variável não consigo entender. Ô Rita, primeiro assim, só para contextualizar, para a maioria das pessoas que estão chegando, às vezes elas não entendem nem como é que funciona a questão dos juros compostos de forma geral, né? Então, se a gente pegar, imagina o seguinte, se você tem R$ 100, né, e você tem algo que te fala que vai te pagar 10% ao mês, tá? Isso é hipótese, é claro que não tem, mas vai te pagar 10% ao mês. Depois do final do primeiro mês, você tem o quê? R$ 110, né? Quando você chega no segundo mês, você com R$ 110, você tem mais 10% sendo rentabilizado em cima daquele 110. Então agora você já não tem uma rentabilidade em cima do 100, e sim em cima do 110, que vai te entregar ao final do segundo mês R$ 121. E isso vai acontecendo, que é o que a gente chama de bola de neve, que é o juros sobre juros acontecendo mês a mês, né? Porque ele não rentabiliza sobre o patrimônio inicial aplicado, e sim sobre os juros que foi aplicado em cada um dos meses, e vai gerando uma bola de neve. Isso é tranquilo de vocês entenderem, é o que acontece normalmente numa renda fixa. Agora, na renda variável, o que a gente pode imaginar de bola de neve muitas vezes, e a Lu talvez pode me complementar aqui, né? Você tem o pagamento dos dividendos, né? E quando o dividendo ele é pago pela empresa, você tem a capacidade de fazer uma alocação daquele dividendo, ou seja, um reinvestimento daquele dinheiro que você recebeu, tá? Para a mesma empresa ou para alguma outra empresa que você julgue interessante. E aí, o que você faz com isso? Você aumenta o seu número de ações. E da próxima vez que a empresa pagar, você vai ter um juros composto em cima do seu novo número de ações em relação ao que você tinha anteriormente. E isso vai gerando uma bola de neve de quantidade de ações, e à medida que a empresa ela aumenta os seus resultados, ela tem lucros maiores, tem projetos interessantes, o que é a consequência? Ela vai provavelmente distribuir dividendos maiores, uma fatia do lucro maior. E como você foi reinvestindo esses proventos ao longo do tempo e conseguiu aumentar o número de ações, você então vai ter a possibilidade de receber dividendos maiores em cima da fatia do bolo total. E com isso você vai retroalimentando a sua carteira, gerando uma grande bola de neve no final das contas. Isso eu estou falando só de dividendos, eu não estou falando de valorização de ação. Tá? De rentabilidade em hora nenhuma. Então, com o dividendo, você consegue ir gerando essa bola de neve, comprando mais ações, recebeu, comprou mais ações, recebeu, comprou mais ações, e vai participando desses resultados cada vez melhores das empresas. Claro, de boas empresas. E no final, em última instância, você vai ter um custo de aquisição em relação aos dividendos que você recebe, percentualmente muito altos ao longo do tempo, né? Então, você vai talvez começar com 1%, 2%, mas a gente pega o passe e essa razão do que ele recebeu em relação ao que ele pagou na empresa ao longo dos anos, chega a 100%, 200% do que ele realmente investiu. Não é isso, Lu? Você tem alguma coisa para complementar aí dessa pergunta? Não, é isso mesmo, Gê. Acho que eu falei uma vez numa palestra, o negócio acabou pegando, né? O pessoal fala muito em bola de neve, mas para vocês verem a bola de neve, tem que deixar nevar. Então, a bola de neve, ela só acontece se houver o reinvestimento, né? E o aporte constante, que é a pergunta que eu tinha visto aqui do Felipe Adriano, que eu perdi aqui. Felipe Adriano, gostei do seu nome, Felipe. Sou iniciante, venho constantemente vendo vídeos de vocês, obrigada. Comprar todos os meses ou quando se tem um dinheiro, devemos esperar as datas de dividendos para ir e comprar? Felipe, essa é uma excelente pergunta, justamente porque é intuitivo, né, que você compre uma ação quando ela anuncia dividendos. Na nossa visão, é possível que você faça isso se antecipando. De que maneira? A gente tem o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. O que é isso?
o perfil de empresa que a gente investe geralmente nos dá previsibilidade. Por exemplo, o Banco do Brasil já anunciou, inclusive, todas as datas que pretende anunciar os seus proventos, tanto de dividendos quanto de juros sobre capital próprio. Isso tem sido uma prática cada vez mais recorrente nas empresas que a gente investe, principalmente as empresas do BEST. Então, empresas com este histórico, é possível que a gente, obviamente não há certeza nisso, mas é possível ter alguma previsibilidade de quando essas empresas vão anunciar, tá? Então, por exemplo, a gente já sabe, dado o histórico, que BB Seguridade costuma anunciar os seus dividendos semestralmente nos meses de fevereiro e agosto, junto com as suas demonstrações financeiras. Se você já sabe disso e você vê que ali dezembro, janeiro, poxa, a BB Seguridade está num preço interessante, vou comprar. Por quê? Além de estar abaixo de preço teto, o que acontece? Estou muito provavelmente próximo de ver um anúncio de dividendos em um momento em que, obviamente, isso ainda não aconteceu e que muito provavelmente você se antecipe em uma corrida de outros investidores por esse ativo, justamente por causa do dividendo, tá, Felipe? Então, o que eu quero dizer com isso? Aportes constantes, principalmente para quem é iniciante, é extremamente fundamental, principalmente pelo fator psicológico de vocês adquirirem o hábito. O investimento ele tem que se tornar um hábito na vida de vocês. Assim como era muito comum, né? Nossos pais, enfim, a geração passada, poxa, deixa eu fazer aqui uma previdência, vou fazer aqui uma reservinha no colchão ali na poupança, todos os meses, né? Depositar lá 100, 200 reais. É exatamente a mesma proposta que a gente traz aqui para a Bolsa, para vocês todos os meses terem ali algumas opções em que vocês analisam e, obviamente, fazem a contribuição, fazem o aporte de vocês de maneira mensal. E aí, obviamente, tem algumas ferramentas que ajudam nessa tomada de decisão. Tanto o preço teto, o preço ele é sempre absoluto. A meta em quantidade de ações e, claro, também o anúncio de dividendos, tá? Mas fica o adendo aqui, Felipe. De novo, o dividendo ele é um meio, ele não é o fim. Ele não é a única coisa que a gente olha. Então, essa questão de previsibilidade, de número de anúncios, né? De transparência da empresa com esses anúncios é também muito importante e dá para você se antecipar. Não necessariamente você precisa comprar quando a empresa faz o anúncio, porque aí, muito provavelmente, o preço já subiu, né? E aí, obviamente, essa oportunidade ela pode acabar, inclusive, passando e você pagar caro por um ativo só por conta do dividendo. Tá bom? Então, dá uma olhadinha no MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, e sempre seguindo o preço, comprando todos os meses. Eu acho que uma boa métrica disso é ter a sua meta em quantidade de ações. Escolha ali no máximo 5 empresas que te interessam, você se sente confiante ter na carteira, vai alternando conforme os meses do MDI, conforme o preço, e vai engordando a sua carteira, vai ganhando musculatura até que você consiga dar uma diversificação maior para sua carteira, tá bom? Foi isso que meu pai fez para mim lá atrás, né? Obviamente, para mim ele fez com uma ação, ele fez com a outra par. Mas não sei, enfim, talvez você se sinta confortável com uma ação, mas geralmente a gente fala em até no máximo 5 ações, fica confortável com essas empresas que você queira ter na sua carteira, e aí vai aportando mês a mês, conforme você vai cumprindo aí a sua meta em quantidade de ações, tá bom? Então, eu sou do time hábito, do time devagar e sempre, do que colocar um montante de uma vez só por causa do dividendo, tá bom? Vai lá, Jean. Eu gosto, só complementando, eu gosto do seguinte, eu acho que o que a Lu falou é ótimo, você coloca as melhores empresas que você gostaria de ter na carteira. Então, por exemplo, pega 5, igual a Lu falou, né? Mas, provavelmente, você não vai conseguir aportar nas 5. Você pega a que está com preço melhor, né? Que está mais descontado e começa na melhor. A primeira ela parou de ser interessante, aí você vai para a segunda da sua carteira que você gostaria de ter. E assim por diante você vai revezando. É a forma mais fácil e vai acontecer uma forma de diversificação muito natural, né? Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Eduardo. Uma pergunta que sempre faço. Eu com 300 ações, nenhuma empresa vai querer me receber. É diferente de vocês que têm muitas ações e tem como ir na empresa que querem investir. Eu com poucas, eles nem me recebem, Lu. Então, ele está achando ruim, né? E eu te entendo, Eduardo, e vou te falar uma coisa sinceramente, né? Nem para a gente é tão simples visitar a empresa, né, Lu? Não é uma coisa tão fácil. Por mais que muitas vezes a gente tenha algum contato, conheça pessoas do RI, não é tão simples fazer visitação, e isso tem sido cada vez mais difícil. Eu acho que as empresas estão cada vez mais fechadas para receber os acionistas dentro das empresas. Porém, nós temos alguns eventos específicos
né, que as empresas dão essa abertura para o acionista ou fazer uma visitação em conjunto, tá? Ou então, Eduardo, o que vale muitas vezes, que eu já fiz muito e ainda faço na minha vida, é participar dos days, né? Que é, sei lá, Klabin Day, Taesa Day. Isso para você, por mais que você não vá dentro da empresa, tem muitos eventos desse hoje que são presenciais. Então, quando eles abrem presencial, e já voltou agora depois da pandemia, você tem a oportunidade de participar dessas conferências, que são dias especiais, para eles falarem sobre a empresa, projetos futuros. Não é de divulgação de resultado, tá? É diferente. Eles falam mais sobre a empresa no geral, né, e projetos. Então, eles te dão um panorama bem legal, e aí você vai ter a oportunidade de não só escutar da boca dos executivos, como perguntar para os executivos das empresas e até conversar com eles após as apresentações. Então, você tem total liberdade para isso, como um pequeno acionista, tá? E eu te falo o seguinte, eu já presenciei eventos onde um minoritário, como você, com 300 ações, foi muito mais bem tratado do que um analista do JP Morgan ou do Itaú, ou que seja. Normalmente, esses executivos, eles têm muito mais afeição por pequenos investidores do que esses analistas que sempre fazem as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, né? Então, eu acho que é bem interessante, talvez, você ter essa oportunidade de se inscrever e participar dos days, e muitos deles hoje estão sendo transmitidos também pela internet, caso você não tenha a oportunidade de participar. Não é isso? Acho que você ia falar alguma coisa? É isso mesmo. Não, eu ia comentar justamente isso, Jean, que mesmo nós tendo o sobrenome, às vezes tendo diversas posições, né, e ações, muitas empresas já disseram não para as nossas visitas, assim, passados não muito distantes, né? Então, eu acho que uma excelente oportunidade em que a empresa não pode falar não é justamente essas APMECs ou empresa XPTO Day, né? Em que, obviamente, qualquer um pode se conectar tanto online, né? Hoje, todas essas empresas estão fazendo o streaming dessas apresentações. Depois, inclusive, se você não conseguir assistir ao vivo, isso fica no YouTube, geralmente. Ou você pode ir presencialmente. A gente já encontrou diversos alunos, diversos seguidores nessas APMECs, inclusive no ano passado. Então, essas são excelentes oportunidades de você encarar aí de frente os gestores, né? Lembrando, né, Jean, que às vezes as pessoas falam, poxa, mas vocês são acionistas grandes, né? Existe uma assimetria de informação muito grande. Isso já foi verdade, mas hoje a gente vive a era da informação. Qualquer coisa que você queira, você encontra no Google. Então, poxa, você sabe quem é o CEO, quem é o RI, quem é o CFO de uma empresa? Pô, procura no LinkedIn. Por quais outras empresas esse cara já passou? Quais experiências? Poxa, será que eu tenho alguém em comum com essa pessoa? Alguém que tenha trabalhado com esse gestor? Conheço o fornecedor dessa empresa? Então, tentar fazer algum link, né? Algum tipo de assimilação desse tipo costuma ajudar bastante na análise, tá bom? Acho que é Lu, só uma coisinha aqui que é até interessante, ó, que o João Ciscato está falando. Ó, eu sou do MBA, somos pessoa física e não temos acesso a cadeira nas assembleias. Logo, não temos nenhuma informação privilegiada de governança. Isso nos prejudica na estratégia? Ô, João, o negócio é o seguinte, informação privilegiada ninguém tem, porque isso aí é crime. Tá? Então, mesmo a Lu, que participa de conselhos, etc., ela não pode, muitas vezes, nem comentar sobre uma empresa e muito menos operar alguma coisa baseada em alguma informação que ela tem. Então, provavelmente não, né? As pessoas que têm algum tipo de função na empresa, ela tem muito mais restrição de negociação do que a gente. Então, não existe uma informação, uma assimetria, é justamente para acabar com essa assimetria de informações, né, Lô? Você que fala tão bem de governança, né? Exatamente. E outra, poucas pessoas sabem, mas com uma ação você já pode votar na Assembleia. Se você é acionista, se você é sócio, você pode comparecer ou presencialmente, algumas empresas devem voltar com as assembleias presenciais agora neste ano, ou você pode participar via boletim de voto à distância, que é um instrumento que você preenche, fica disponível no próprio site de RI, e você manda para a própria companhia, ou você pode, obviamente, a gente faz dessa maneira, a gente contrata advogados que nos representam na Assembleia, porque o administrador não pode se autorrepresentar. Mas acionista pessoa física pode preencher o boletim de voto
mandar com os documentos pertinentes, se não me engano é a posição que você tira da sua corretora, um extrato simples, e também o seu documento de identificação, pode ser RG, CNH, enfim. Você manda para o e-mail de competência da empresa, geralmente essas informações são todas transparentes lá no site de RI, e você manda a sua solicitação de voto na Assembleia, ou você até mesmo pode se cadastrar para participar da Assembleia virtual. Então, existe hoje, com a pandemia, né, ficou bem facilitada essa questão de votação, mas, obviamente, que ninguém quer fazer parte, né, ninguém quer participar da reunião de condomínio, né? Então, são poucos, infelizmente, os acionistas pessoas físicas que comparecem a assembleias, que exercem o seu voto, mas é basicamente como uma votação para eleger os nossos candidatos políticos, né? Enfim, se você não elege, como é que você vai reclamar depois, né? Então, exerça o seu voto para que depois você possa, obviamente, cobrar explicações daquele candidato em que você depositou seu voto, né? Obviamente que essas pessoas não podem divulgar informações, né? Não são políticos, mas, obviamente, existe sim um caminho para que esses acionistas pessoas físicas exerçam os seus direitos de voto, né, Jean? Então, acho que é super importante a gente cada vez mais divulgar isso aí. E abril começam as assembleias. E só uma coisa interessante é o seguinte, é porque nós do AGF, nós somos investidores ativos, a gente participa, né? E a gente sempre fez um papel aqui de também trazer as pessoas para que se sintam sócios participando dessas assembleias e votando. Então, se a gente pegar alguns eventos que já aconteceram, nós já trouxemos, inclusive, o nosso posicionamento, né, Lu? E como, se as pessoas quisessem que uma procuração por elas, que alguém tivesse lá um procurador para votar por elas nas assembleias, a gente já fez isso outras vezes, foi o caso de IRB, né, Lu? Que foi uma baita de uma votação, acho que foi a maior votação, se não me engano, né, da história, né, de pessoas físicas. A gente já teve um posicionamento também de Klabin em relação a royalties e de tantas outras empresas que a gente já se posicionou e a gente sempre tenta ajudar o minoritário a participar como pequeno dono desses grandes negócios, né? Inclusive, Gê, você tocou num ponto importantíssimo. Quem está fazendo um movimento desse é a Tempo Capital, que é uma das maiores investidoras individuais da Oi. Nós não temos posição em Oi, mas está havendo um movimento lá, que foi mais ou menos o que a gente tentou fazer no IRB, que é um PPP, em que esses acionistas disponibilizam um time de advogados para que os acionistas pessoas físicas sejam representados em assembleias, tá? Existe uma regra na lei em que um advogado não pode representar mais de 10 ou 15 acionistas, salvo engano. A Oi tem uma base acionária de pouco mais de 1,5 milhões de acionistas pessoas físicas. Se houvesse essa consciência, poxa, estou descontente, vou votar em uma chapa paralela, enfim, uma outra proposta de algum outro acionista que esteja dando essa oportunidade, deem uma olhadinha no RI, tá bom? A gente não está envolvido diretamente nessa iniciativa, nós não temos posição lá, mas eu acho válido se você é um acionista de Oi, se você está descontente com o que anda acontecendo com a companhia nos últimos anos, eu acho que é uma boa oportunidade de vocês expressarem esse descontentamento votando e apoiando uma chapa concorrente de um outro acionista, que é a Tempo Capital, que também se sentiu lesado, enfim. Deem uma olhadinha no site de RI da Oi, que, se não me engano, tem até dia 26 ou 27 para mandar toda a documentação, mas é via procuração, e aí vocês votam como vocês bem entenderem, obviamente, sim, não, me abstenho, e tem advogados à disposição de vocês para fazerem essa votação. Acho que é uma iniciativa bem legal e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai crescer aí nos próximos anos. Tá bom, pessoal? Dê uma olhadinha lá no RI da Oi. Acho que é um movimento bem legal aí para quem se interessa e para quem está descontente aí com o papel. Tá bom? Acho que é isso, né? Vamos lá para o pessoal da GF+. É isso. Lives fechadas, pregão GF+, pessoal. Vamos embora para lá. É isso, pessoal. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. A gente se encontra semana que vem novamente aqui neste canal, hein? 18 horas aqui no Ações Garantem o Futuro. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.